Saudamos a todos os irmãos e amigos que acompanham o portal Escola Bíblica Dominical com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início à quinta pré-aula, que compõe este terceiro trimestre de 2016 para a classe do Juvenis, revista CPAD. Trimestre este que tem por tema geral Ética Cristã para a Juventude. Lembrando que esta pré-aula de nenhuma maneira substitui a sua presença como professor, nem a sua presença como aluno na Escola Bíblica Dominical, no próximo domingo, na sua igreja local. A Escola Bíblica Dominical, como nos ensina o pastor Antônio Gilberto, ela é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, cumprindo os dois lados do ID de Jesus. A finalidade dessa pré-aula é trazer alguma informação, algum subsídio, algo que venha agregar de alguma maneira na sua aula como professor, na sua melhor preparação e na sua interação como aluno. E que no próximo domingo, professor e aluno possam estar juntos na Escola Bíblica Dominical da sua igreja local, tendo uma aula abençoada em nome de Jesus. Conforme nós já mencionamos, hoje estaremos estudando a lição de número 5, que tem por tema Ética Cristã na valorização da vida. Pensar na valorização da vida através da ética cristã, através dos absolutos de Deus, da cosmovisão cristã para nós jovens e adolescentes. É uma questão importante aos nossos dias. Muito tem se discutido sobre a ideia da vida, sobre ideologias de vida em casas de leis do nosso país, na sociedade, em universidades. Muito se ouve falar sobre assuntos importantes que abrangem a vida e pouco tem se perguntado para a palavra de Deus qual é o seu parecer. A Bíblia Sagrada, ela é o manual do homem. Ela responde todas as perguntas que o homem precisa saber. Teológica, filosófica, científica e vulgar. Tudo o que o homem precisa saber, de onde ele veio, para onde ele vai, quem ele é, a Bíblia tem a resposta. E muito pouco a Bíblia tem sido participada nas decisões que muitos estão tomando e ideias que muitos estão formando a respeito da valorização da vida. Muitas filosofias têm sido impregnadas em nossos dias. E uma delas é a chamada privatização. Ela diz que nós somos donos de nossa vida, que nossas escolhas são soberanas, que cada um tem uma verdade e que essas verdades e decisões não podem ser questionadas. Ninguém pode ser julgado pelas decisões que toma, ninguém pode ser chamado a atenção, ninguém pode ser orientado. Não, a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. É uma ideia impregnada em nossos dias. É uma ideia pós-moderna chamada de privatização. E essa ideia que para alguns vendem como liberdade, não, é que nós somos livres. Não é uma ideia de liberdade. Porque a liberdade plena nós temos em Cristo Jesus. E conhecereis a verdade, que é Cristo, e ela vos libertará. Libertará da condenação do pecado. E te trará liberdade nele e uma vida eterna. Entretanto, essa ideia de privatização traz uma ideia de independência de Deus. Não é uma ideia de liberdade. A liberdade plena só há em Cristo Jesus. Só há em Jesus Cristo a liberdade plena do ser humano. É Jesus que liberta o homem. Entretanto, essa ideia de privatização que promete uma liberdade, ela está
escravizando. Promete vida, mas acaba matando. Porque o salário do pecado e de uma independência de Deus é a morte. A morte moral, física e espiritual. Mas uma outra filosofia que tem tomado conta do mundo pós-moderno é o relativismo. É a ideia que diz que em um mundo plural, um mundo onde tem várias religiões, um mundo onde tem várias culturas, um mundo onde tem vários celulares, várias ideologias, várias pessoas, vários carros, em um mundo plural, tudo é relativo, inclusive a verdade. E é relativo absolutamente tudo, depende do ponto de vista. É relativo à verdade, é relativo o pecado. Isso é pecado? Não depende. É como se a palavra de Deus ela fosse apenas algo figurativo para a interpretação aleatória do homem. E o infanticídio? Não, o infanticídio feito pelos Yanomamis, não, isso daí é relativo, depende da cultura. Então, se a cultura deles aponta que pode fazer, quem somos nós para falar alguma coisa? E o aborto? Não, o aborto também ele é relativo, depende do ponto de vista. Como se existisse morte sem dor. Como se a dor dependesse da maneira com que você enxerga o universo. E é isso que o comentarista, um dos tópicos que o comentarista está trazendo na valorização da vida. É como se o aborto ele dependesse da maneira com que você vê as coisas. Como se a morte depende da cultura, depende da situação, depende da maneira com que você enxerga o mundo. O relativismo ele tem violado diretamente a valorização da vida. E tem algo mais que tem violado a questão da vida. É o ter em detrimento do ser. É notório que o século XXI, os dias em que vivemos, são dias difíceis, onde as pessoas elas interpretam a outra pelo visual. Então, neste cenário, inicia uma busca acirrada do homem pelo ter em detrimento do ser, porque o homem ele precisa estar de acordo com um padrão estabelecido pelo sistema da sociedade. Ele precisa ter para ser reconhecido. E esse ter, a busca pelo ter, tem feito os homens amar as coisas e usar as pessoas. E não foi assim que Deus estabeleceu. Deus estabeleceu o homem para que o homem pudesse adorá-lo, amar o seu próximo e usar as coisas. E jamais ao contrário, o homem deve adorar a Deus, amar o seu próximo e usar as coisas. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos uma ideia plena de valorização da vida, o amor, o cuidado com que Deus cria o homem. Deus ele vai criar o homem com as suas próprias mãos. Quando Deus quis um peixe, por exemplo, ele pediu para as águas. Ele falou às águas, ao mar. Mas quando Deus ele quis fazer o ser humano, ele não pediu para a terra. Ele fez com as suas próprias mãos. Gênesis 2, versículo 7. Foi fruto de um conselho divino. Gênesis capítulo 1, versículo 26. E mais do que isso, Deus ele soprou o fôlego de vida no homem. Jó capítulo 33, versículo 4 diz: O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. O homem ele carrega em si o sopro de vida de Deus.
Ele foi criado à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O homem ele foi feito a partir do cuidado e do amor de Deus. E Deus, por ter criado o homem dessa maneira, Deus ele se preocupa em toda a Bíblia na valorização da vida, porque o ser humano ele carrega o fôlego de vida de Deus. Ele é fruto da criação de Deus. Ele é a obra-prima da criação de Deus. E mesmo quando o homem peca no jardim do Éden, Deus em seguida ele traz a mensagem da redenção em Cristo Jesus. Gênesis 3,15. É Deus preservando a vida do homem. Aliás, Jesus tem uma expressão muito bonita lá em João capítulo 10, versículo 10, que diz: Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Todo sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário foi para que o homem ele tivesse vida e a tivesse em abundância. É o Deus que se fez carne, é o Deus que habitou entre nós, que se fez homem, que se fez servo e que se fez maldição na cruz, para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. É todo o sacrifício de Jesus para a valorização da vida, para a valorização da vida humana. O ser humano, ele foi criado para louvor da glória de Deus. E a expressão máxima da valorização da vida é quando o homem ele se volta a Deus. É quando o homem ele se volta ao seu Criador. Dentro de tantas coisas que a gente aprende com a biografia de Salomão, em Eclesiastes capítulo 2, versículo 10, diz que ele viveu a sabedoria e a riqueza que Deus deu para ele de maneira farta, de maneira plena. Entretanto, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13, ele vai dizer que o fim de tudo o que ele viveu é temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. É importante a gente pensar que Salomão ele só viu sentido na vida quando ele voltou os olhos a Deus. E assim como Salomão, o homem, o ser humano, ele só vai ver sentido na vida, na valorização da vida, quando ele se volta ao Criador, quando ele olha para aquele que criou todas as coisas. O homem, em seu coração, ele tem um vazio do tamanho de Deus, que só aquele que o criou pode preencher. Às vezes o ser humano, por uma decepção, por uma tristeza, por um desemprego, por uma doença, o sofrimento é tão grande de uma mulher, de um homem, de um jovem, de um adolescente. O sofrimento é tão grande no coração que essa pessoa perde a alegria de viver, perde qualquer ideia de valorização da vida. Mas as palavras de Jesus nos conforta em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, que diz: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Só em Jesus o homem encontrará a verdadeira paz de espírito, a verdadeira alegria de viver, de valorizar a vida. João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que possamos todos os dias vivermos uma vida abundante em Cristo Jesus.
Que Deus vos abençoe e lhes conceda uma aula abençoada no próximo domingo. Amém.